mais uma vitória do Corinthians, 2-1 sobre o Santos, o primeiro clássico vencido. O duelo entre Memphis e Neymar acabou rolando, acabou acontecendo. O Neymar não conseguiu performar, não conseguiu ter uma boa atuação. E, por outro lado, o Memphis Depay foi extremamente decisivo. O Yuri Alberto, mais ainda, né, com os 2 gols. E o Corinthians deu uma bela tirada de pé no segundo tempo. O Santos até cresceu. O final do jogo foi até tenso de uma forma desnecessária e o jogo cantou algumas coisas pra gente, algumas coisas gritantes pra gente poder falar aqui nessa live a partir de agora. Pode chegar, deixar o like no vídeo ou na live, né, como queiram. Pode compartilhar também com os amigos. Você que está saindo da Neoquímica Arena, você que está em casa, você que está no sofá, você que está no carro, você que está onde você estiver. Muito obrigado pela parceria. Demorei uns minutinhos aí, né? Fiquei acompanhando um pouquinho o pós-jogo aqui, arrumando a minha estrutura aqui, mas estou cá para a gente falar da vitória do Corinthians, a derrota do Santos. Corinthians classificadíssimo, primeiraço na classificação geral, 25 pontos, uma campanha assim extraordinária para quem no ano passado sequer chegou na fase de mata. Então pode chegar aqui, pode deixar teu comentário, pode deixar tuas opiniões, eu quero muito saber o que vocês acharam da partida, dos jogadores, dos destaques e tudo mais. E eu já vou aqui dar a minha opinião a respeito de algumas situações, como por exemplo, o João Pedro Tchoca, acho que se firma cada vez mais na defesa do Corinthians, e o André Ramalho talvez não viva a sua melhor fase. Então, se a gente deu uma chance, né, para o João Pedro em algum momento, né, entendeu que ele merecia essa chance, acho que hoje talvez o Félix Torres mereça essa chance também, ele que vem jogando bem ao lado do João Pedro. Cara, o André Ramalho é um cara super líder, um cara super experiente, mas tô falando aqui de sequência, oportunidades, não tô determinando aqui que o André tem aqui para reserva, mas o João Pedro e o Félix Torres têm jogado mais do que os outros zagueiros. E eu sei que é começo de temporada, o André Ramalho é um cara que jogou a vida inteira na Europa, então isso bagunça também, provavelmente, né, o dinamismo dele de estar acostumado, aí chega nessa época que ele estaria em meio de temporada, no final da temporada passada, onde ele estava muito bem, né? Pode ser que era um começo para ele, enfim, a parte física eu acho que pode pesar. Achei o Corinthians, basicamente, até metade do segundo tempo, e não acho até que seja questão física, tá? Acho que o Corinthians instintivamente, até pelo 2-0, deu aquela relaxada, de forma desnecessária, e aí o Santos, claro, né? O Santos está desesperado, o Santos tem muitas limitações, o Santos tem o Neymar, o Guilherme, que é um jogador que é o artilheiro do Paulista, que é sempre decisivo, o Tiquinho ainda desembocado, como a gente fala, né? Um cara que tá meio fora de ritmo, meio tentando se encontrar no time, e de resto são jogadores assim voluntariosos para dizer o mínimo, né? Ok, o Soteldo entra no segundo tempo, bota uma fumaça no jogo, mas, cara, o Rincon acho que é um cara que tá marcando bem, tá jogando bem, mas o Léo Godoy, o Tassiano eu conheço há muito tempo, né? Um cara que corre, marca, um cara mais físico e tal, mas assim, o Santos tem muitas dificuldades. E aí, obviamente, um pontinho para o Santos hoje até nem seria bom, tá? Se o Santos empata o jogo hoje, péssimo para o Corinthians pelas circunstâncias, mas para o Santos não resolvia a vida. Não ia adiantar. O Santos agora tem 3 finais aí para fazer até o final do campeonato para buscar essa classificação e ainda está fora da zona. Vocês imaginem, né? O Neymar volta, o Santos investe, contratou agora o Rollheiser, já o Veron, tem vários jogadores aí, o Zé Rafael tem uma questão física aí, tá montando um time. Mas demora, né? Demora e, cara, e o Paulistão já tá acontecendo. Mas o Corinthians estava na dele, o Corinthians já estava classificado, tinha a questão de ser clássico, tinha a questão de ser contra o Santos do Neymar, tudo isso estava em jogo. E aí, assim, primeiro tempo, o Santos jogou bem 15 minutos, até surpreendeu, o Corinthians, inclusive. Acho que o Santos surpreendeu, o Corinthians meio que dando um abafazinho ali, sem o Hugo fazer grandes defesas e nada, mas foi o Neymar que ocupou mais o campo de ataque, e o Corinthians não conseguia sair. O Corinthians tentava sair com a bola dominada e não conseguia. Aí, a partir dos 15, o Corinthians começou a ter algumas escapadas. E aí entrou em cena o Yuri Alberto, né? Que cava uma falta lá pelo lado direito, que começa a chamar um pouco mais a responsabilidade. E aí, outra figura, que é a de José Martínez. O José Martínez, ele foi fixado numa função diferente, né, como o vértice direito do losango, que muitas vezes ele ataca como um ponta. E foi dali que surgiu justamente o cruzamento para o gol do Yuri Alberto, que até desvia no João Basso e mata o goleiro Gabriel Brazão. Mas o Martínez, ele até estranhei quando a gente viu na prévia, né? Poxa vida, Ranielli
Martinez e Carrilho. Quer dizer que o Carrilho, que joga tão bem pelo lado direito, vai ser deslocado pelo lado esquerdo. Claro que ele é bom jogador e vai se adaptar, mas aí eu entendi. Foi para tirar o melhor dessa nova função do José Martinez. E, cara, ele jogou uma barbaridade. Olha, o Martinez esse ano tá voando, voando. Ele às vezes dá uns pontapés, às vezes ele se atrapalha com a bola e tal. Falei para vocês quando ele chegou, ele é volantão, mas ele até tecnicamente está me surpreendendo em alguns momentos, com algumas chegadas, com alguma cara, ele tem iniciativa, né? O Martinez, você olha para ele no campo, você não vai ver ele com a mão na cintura, você não vai ver ele olhando para cima, você não vai ver ele, sei lá, viajando e tal. Ele tá 110% focado no jogo, naquilo que ele tem que fazer. Então, se você botar ele na ponta, se você botar ele de centroavante, se você botar ele de zagueiro, cara, ele vai dar o máximo, assim. Ele é esse cara. E é por isso que ele conquistou a Fiel tão rápido com o Ramon Dias, né? A ponto de, na ausência do Bidon, você o Carrilho, deslocar o Carrilho, e depois o Martinez pela direita. 10 mil pessoas, vocês são assim, como diria meu amigo Everaldo Marques, ridículos. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Mas tem que dar like, viu? Dá um like na live aí pra gente continuar falando dessa vitória do Timão aí, classificadíssimo e líder geral com 25 pontos. Bom, aí o Martinez, que foi uma das figuras do jogo, acabou saindo no segundo tempo por conta, provavelmente, de uma lesãozinha muscular, preocupa, né? A gente tá pensando aí em pré-Libertadores agora, na quarta-feira da semana que vem, ou seja, daqui uma semana, é isso, né? Na verdade, o jogo é terça, hoje é quarta, né? É 19, eu acho que é terça-feira. Deixa eu olhar o calendário aqui. Não, é quarta. É eu que sou. Ah, não, hoje é que já virou meia-noite aqui. Burro. Então hoje, quarta seria 12, então quarta que vem 19. É isso. Aí o Corinthians joga lá na Venezuela, que o Martinez conhece tão bem. Então vamos ver se não é nada grave, tomara que não seja, porque ele se tornou um cara fundamental para o time. Aí a gente teve, cara, assim, eu acho que o que está pesando para o lateral Hugo tá sendo escalado ao invés do Matheus Bidu, tem uma parte tática aí, de um Hugo mais defensivo do que o Bidu, e também, ao mesmo tempo, um cara fisicamente melhor. Eu acho que é isso que está pesando, tá? Eu realmente não tenho informação sobre isso, estou fazendo essa leitura. Mas hoje, por exemplo, ele não comprometeu. Ele não comprometeu. Então, eu acho que o Ramon Dias está dando sequência. Eu ainda me questiono onde está o Palácios, mas enfim, acho que ele está dando sequência exatamente por conta desses fatores. O Mateuzinho, acho que, enfim, aos pouquinhos vai readquirindo o ritmo. Acho que a combinação pelo lado direito ali funciona muito bem. Ele participa inclusive, do primeiro gol, né? Porque ele faz a tabela ali para achar o Martinez que faz o cruzamento, e aí depois a gente tem a partir dali, a partir desses jogadores todos que eu citei até então, você tem o melhor trio ofensivo do futebol brasileiro. Você tem o melhor trio de ataque do Brasil. O Corinthians hoje tem um trio de ataque que é palhaçada. É bizarro, gente. É bizarro. Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Mais do que qualidade individual, esses três caras, eles ditam o ritmo do jogo, eles sabem a hora de atacar, segurar, prender, tocar, aproximar. Eles se encontram no jogo de uma forma inacreditável, uma forma que parece fácil. Eles têm um entrosamento que chama atenção. Chama atenção. E eu estou falando do primeiro jogo deles em 2025. Eu estou falando, vou repetir, do primeiro jogo do trio ofensivo do Corinthians em 2025. O Yuri não estava no jogo passado. O Memphis entrou no segundo tempo, assim como o Garro. E já deram outra cara, né? Na partida contra o São Bernardo. É a entrada dos dois, junto do Carrilho e tal, que faz com que o Corinthians ganhe o jogo. Hoje, foi a primeira vez que os três jogaram juntos em 2025. Vocês têm noção disso? Hoje é dia 13, 12, agora 13, né? De fevereiro de 2025. Oitava rodada do Paulista. Acho que é a oitava rodada. Enfim, nona rodada do Paulista. Tá terminando aí a fase de grupos. E só agora, os três jogaram juntos.
Então, quando a gente tem uma exigência, e mesmo assim, sem os 3 jogando juntos, o Corinthians fez 25 pontos, gente. O Corinthians tem uma derrota pro São Paulo no Morumbi, que foi um jogo não realmente do Corinthians, em que as coisas não aconteceram. Tem o empate com o Palmeiras, e é o único empate também, tá? De resto, são só vitórias. São só vitórias, gente. De resto, são só vitórias. Sem o trio. O trio chegou hoje. O trio, tão badalado em 2024, e não à toa, chegou hoje. Então, é para a gente entender que o Corinthians tá bem em termos de pontuação, mas em termos de desempenho, consistência do que ele pode fazer, cara, ele tem um manancial para percorrer. Ele tem, assim, uma estrada pela frente. Ele tem um potencial gigantesco. Porque o que esses caras entregaram no passado foi contra adversários mais fortes. A gente não precisa ficar balizando contra o Santos, tudo bem, né? O Santos até é um clássico, mas contra São Bernardo, contra equipes do Campeonato Paulista, né? Enfim, que mais que o Corinthians enfrentou? Enfim, né? Não precisa balizar contra essas equipes. A questão, Inter de Limeira, a questão é que no ano passado, contra adversários bem mais fortes, esse Corinthians jogava por música. E qual era a desconfiança? Vai virar o ano, pode ter lesão, não sei o quê, dá aquele gap, forma física, os caras voltarem, será que vão voltar do mesmo jeito? Puf, tá aí para você. Será que eles voltaram do mesmo jeito? Tá aí para você. Então, esse trio, ele é capaz de coisas que a gente nem consegue imaginar. O Rodrigo Garro cara, como é bom ver esse cara jogar. De verdade, de verdade. E aí agora, eu sou admirador da qualidade técnica do Igor Coronado, porque eu acho que ele tem muita bola no corpo, mas eu, eu, eu entendo por característica você, na ausência do Garro, você ter o Igor Coronado, você dá chance para o Igor Coronado, que ajudou em alguns jogos, ele tem a bola parada muito boa, assim, cobrança de escanteio, um cara influente no jogo, de certa forma, mas quando você bota o Garro como titular do Corinthians, cara, parece que assim, ó, parece que abre um clarão, parece que parece que a gente volta a enxergar, assim. A gente fala, caraca, esse cara é muito bom jogador, de verdade, gente. De verdade. Até me faltam adjetivos aqui, cara, para ficar, sabe? Porque o Garro, cara, o Garro ele pensa o jogo de uma forma muito rápida. E é por isso que potencializa o jogo do Memphis e do Yuri. Porque ele pega na bola já sabendo o que fazer. Ele tá sempre tentando acionar esses dois. Sempre, sempre. Muitas vezes ele encontra espaço onde não tem. Ele flutua, busca espaço, quando ele recebe de costa, ele já gira e dá um passe. Esse passe ele pode ser curto ou longo. E muitas vezes esse passe longo não entra. O Carrilho muitas vezes tenta um passe mais esticado, que é aquele passe assim, cara, que é maravilhoso, que tem que tentar. Sabe? Muitas vezes o jogador vai carregando a bola, ele tem medo de dar esse passe mais longo, aí acaba perdendo, aí fica um tic-tac, 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 perde a bola. Então, o Carrilho e o Garro, eles têm muito isso. Mas o Garro, cara, o Garro é bizarro, porque ele domina a bola, ele já sabe o que fazer, ele antecipa, ele tá ligado no jogo, ele recupera bolas. Quando ele tá de frente, olhando o campo de frente, a bola dele normalmente acha um dos dois. Então, assim, ele faz muita diferença. O Garro faz muita diferença. Faz muita falta pro Corinthians quando ele não tá. Muita. Porque é gritante. O Memphis é um cara que volta, busca o jogo, ele tem uma capacidade, assim, técnica de prender o jogo, de, sabe, de prender a bola, de concentrar a ação do jogo nele. O Memphis tem essa capacidade. E você precisa, às vezes, de um cara assim para poder respirar, para o jogo respirar, para o time respirar. E o Memphis me chamou a atenção hoje, cara, que ele tava causando. Vocês não acharam? Cara, o Memphis estava afim de confusão. Ele deu um abracinho na árbitra, ele provocou. O Neymar, ele brincou, né? Mas ele provocou os zagueiros do Santos, ele empurrou o Gabriel Brazão, ele se jogou no chão, ele fez e aconteceu, cara. O Memphis hoje, sabe, me lembrou uma skin meio Emerson Sheik, assim, tá ligado? Entrando na mente de argentinos, assim. E os caras estavam loucos com ele, porque ele provocou, assim, demais, demais, demais. Eu não sei se ele entrou pilhado com a camisa 10, né? Do tipo assim, cara, eu vou
Eu vou mandar nesse jogo aqui, mas ele teve o controle psicológico do jogo. O Memphis Depay, nessa disputa, talvez, né? Neymar e Memphis e tal, o Memphis entendeu, cara, eu tô em casa aqui. Aqui. E ele teve o controle psicológico do jogo. E assim, fora o segundo gol, né, rapaziada? 15 mil pessoas. Like na live aqui, like na live. Obrigado, gente. 15 mil. O segundo gol cara. Primeiro que o Garro acha uma bola fora de série. Fora de série. O Garro acha uma. E Santos. Como que o Garro tem tanta liberdade ao longo do jogo? Ô, Caixinha. Eu sei que o Santos tem limitações, tá? Eu sei que o Santos tem dificuldades. Mas assim, eu não quero alertar os gansos aqui, como a gente fala, não quero alertar os adversários, mas se o Garro tiver a bola, se o Garro tiver liberdade, cara, é você deixar o Flamengo com o Gerson e o Arrascaeta livre para criar. Não tem. Às vezes você pode até marcar o Yuri, você pode até marcar o Memphis, que vai ser difícil, né? Porque ele consegue sair da marcação. Mas se você deixar o Garro solto, aí o Garro enfia uma bola e o Memphis inteligente, né? Olhando a linha do impedimento, projetando. Por isso que eu falo do entrosamento. O Memphis, provavelmente ali, tá? Eles se olharam, o Memphis já correu. O Memphis já correu. E o Garro já deu o tapa. Mas o tapa cai no ponto futuro certeiro. E aí o resto é qualidade do Memphis, né? Ele domina. Bola alta, difícil. O goleiro sai nele. Faz, Yuri.